Vamos ver agora a aproximação linear. Antes de entrar no caso de duas variáveis, vamos relembrar o caso em uma variável, seja no caso de FUV. Considere f uma função definida em um domínio da reta, com valores na reta, e suponha que existe a derivada da f no ponto x0. Então, temos aqui o gráfico da f e estamos tomando um ponto x0 aqui. Nesse ponto x0, f de x0, nós vamos traçar a tangente ao gráfico de f. Então, temos aqui a reta tangente ao gráfico de f no ponto x0, f de x0. A equação desta reta tangente nós já sabemos que é dada por y igual a f no ponto x0, mais a derivada da f no ponto x0, x menos x0. Quando olhamos o gráfico de f para valores suficientemente próximos de x0, nós observamos que o gráfico de f ele se assemelha cada vez mais à sua reta tangente. Veja neste zoom que demos aqui. Observe que o gráfico da f está muito próximo da reta tangente, para valores suficientemente próximos de x0. Imagina que nós conhecemos o valor que essa nossa função assume no ponto x0, ou que seja fácil encontrar esse valor da minha função no ponto x0. E nós queremos encontrar o valor que essa função assume numa vizinhança de x0. Só que esse valor ou é impossível de ser calculado, ou é muito difícil de ser calculado. Então, a ideia da aproximação linear é que nós podemos calcular esse valor sobre a reta tangente. Vamos ter um erro, só que esse erro é muito pequeno, se considerarmos pontos suficientemente próximos do ponto x0. Então, nós temos que localmente, ou seja, na vizinhança de x0, o valor que a nossa função f assume é aproximadamente os valores que são assumidos sobre a nossa reta tangente, de equação f de x mais a f' de x0, x menos x0. Ou seja, nós temos que a nossa função é aproximadamente, então, a reta tangente. Então, em outras palavras, nós usamos a reta tangente em x0, f de x0, como uma aproximação para a nossa curva, y igual a f de x, quando x está próximo de x0. Vamos agora considerar o caso n igual a 2. Então, suponha que f é uma função definida em um domínio de R2 com valores na reta. E suponha que exista a derivada da f em relação à variável x no ponto x0, y0 e a derivada da f em relação a y no ponto x0, y0. Então, nós temos aqui um domínio D no plano, né, x e y, e temos o ponto x0, y0 nesse domínio. Esse ponto x0, y0, o equivalente dele, nós estamos chamando, no espaço, nós estamos chamando de P0. Então, P0 é o ponto de coordenada x0, y0, f de x0, y0. Nós temos aqui a nossa superfície, que é a z igual a f de xy. Temos uma curva C1 e uma curva C2, que são as interseções da nossa superfície com os planos x igual a x0 e y igual a y0. Temos aqui a reta T1, que era a reta tangente à curva C1 no ponto P0, e temos a reta T2, que era a reta tangente à curva C2 no ponto P0. Temos o plano π, que é o plano gerado pelas retas T1 e T2,
Portanto, as retas T1 e T2 são retas que estão no plano π. A equação do plano π nós já conhecemos, ela é dada por z de xy igual a f de x0, y0, mais a derivada da f em relação a x no ponto x0, y0, x menos x0, mais a derivada da f em relação a y no ponto x0, y0, y menos y0. De forma análoga ao que tínhamos no caso da reta, se olharmos a nossa superfície e o plano tangente, se dermos um zoom para valores muito próximos desse ponto P0, a nossa superfície está muito próxima do plano tangente. Ou seja, quanto mais próximo do ponto P0 estivermos, mais a nossa superfície se assemelha ao plano tangente. Então, localmente, ou seja, na vizinhança do nosso ponto P0, nós podemos dizer que f de xy é aproximadamente o plano tangente. Portanto, nós concluímos que localmente, ou seja, uma vizinhança do nosso ponto P0, a nossa função é aproximadamente o plano tangente. O plano tangente, a equação dele nós conhecemos, que é a f no ponto x0, y0, derivada da f x no ponto x0, y0, x menos x0, mais a f y no ponto x0, y0, y menos y0. Então, essa aqui é a equação do nosso plano tangente, que é uma função linear no ponto x0, y0. Considere agora a nossa função f definida em um domínio de R3, assumindo valores na reta. E suponha que P0, de coordenadas x0, y0, z0, seja um ponto no domínio da nossa função f. E que existem a derivada da f em relação a x no ponto P0, a derivada da f em relação a y no ponto P0 e a derivada da f em relação a z no ponto P0. De forma análoga ao que vimos no caso n igual a 2, nós vamos ter que localmente, ou seja, na vizinhança do nosso ponto P0, a nossa função f vai ser aproximadamente o hiperplano, dado por definição da forma f no ponto P0 mais a derivada da f no ponto P0 em relação a x, x menos x0, mais a derivada da f em relação a y no ponto P0, y menos y0, mais a derivada da f em relação a z no ponto P0, z menos z0. Essa função é uma função linear. Então, nós podemos aproximar a nossa função f por uma função linear. Agora, nós temos a seguinte pergunta. A aproximação linear dada nos casos acima é a melhor? A resposta nós vamos ver quando estudarmos o conceito de diferenciabilidade. Então, esse conceito é que vai responder essa nossa questão, se a aproximação que nós encontramos é a melhor. Então, vamos ver um exemplo de aproximação linear. No primeiro caso, vamos considerar uma f definida em um domínio de R2. A função f definida como sendo x elevado a y. Nós queremos calcular aproximadamente o valor de 0,998 elevado a 4,002. Então, nós temos o nosso x igual a 0,998 e o nosso y igual a 4,002. Queremos calcular, então, a f de 0,998 e 4,002. No exemplo que resolvemos em derivadas parciais,
Nós já calculamos a derivada dessa nossa função em relação à variável x e em relação à variável y. Então, essas derivadas em relação a x e a y existem e encontramos também o plano tangente dessa nossa função, que nos deu a equação da forma z de xy igual a 1 mais 4 vezes x menos 1. Nós já sabemos que a nossa função f é aproximadamente o plano tangente para a vizinhança próxima desse ponto. Substituindo, então temos 1 mais 4, no lugar de x, substituímos o valor de 0,998 aqui na equação do nosso plano. Então, temos 4 vezes 0,998 menos 1, que nos dá 1 mais 4, que multiplica, resolvendo, aqui nós temos 0,998 menos 1, daí nós vamos ter, então, menos 0,002, que é igual, então, a 1 menos, fazendo esse produto, nós temos 0,008. Portanto, então, temos 0,992. Portanto, 0,998 elevado a 4,002 é aproximadamente 0,992. Então, temos aqui o valor procurado. Vamos agora calcular aproximadamente a raiz de 1,02 ao cubo mais 2,03 ao quadrado menos 0,98 ao quadrado. Nesse caso, a primeira coisa que temos que fazer é identificar a nossa função. Aqui nós observamos, nós temos 3 valores. Então, é natural pensar que a nossa função é uma função com 3 variáveis. Eu tenho a raiz aqui. Então, nós podemos definir uma função f de x, y, z da seguinte forma. Pegar f como sendo x, a f de x, y, z, igual a raiz de x ao cubo mais y ao quadrado menos z ao quadrado. Então, nossa função f é essa função, onde nós temos o nosso x, né, sendo 1,02, o y 2,03 e o nosso z 0,98. Precisamos ainda encontrar o nosso ponto P0. Bom, o nosso ponto P0, nós podemos tomar esse ponto P0 como sendo ponto. Observe que aqui nós temos 1,02, esse é o nosso x. Então, nós podemos tomar o x0 como sendo 1. Então, temos aqui x0 igual a 1. Aqui também nós temos 2,03, esse é o nosso y. Nós podemos tomar y igual a 2. E nós temos o nosso z igual a 0,98. Então, podemos tomar o nosso z0 como sendo igual a 1. Então, temos o nosso ponto P0, de coordenadas x0, y0, z0. Então, podemos escrever que essa raiz, que é o valor que estamos procurando, é igual a f de 1,02, 2,03 e 0,98, que é aproximadamente a w de 1,02, 2,03, 0,98. Então, para encontrarmos o valor procurado, nós precisamos encontrar
a equação do nosso hiperplano e substituir nesses valores. E para isso, nós precisamos encontrar as derivadas parciais em relação a x, a y e a z da nossa função f. E precisamos encontrar o valor da nossa função no ponto P0, de coordenadas 1, 2 e 1. Então, calculando a derivada da f em relação a x, nós vamos ter que y e z vão ser constantes. Então, vamos considerar y e z constantes aqui na nossa expressão e derivar isso daqui em relação à variável x. Daí, nós vamos ter, então, vai ficar a derivada da raiz, que vai ser 1 meio, ou seja, 1 sobre 2 da raiz de x ao cubo mais y ao quadrado menos z ao quadrado, derivada do que está aqui dentro da raiz em relação a x, que vai ser igual a 3x ao quadrado. No ponto, aplicando então no nosso ponto P0 de coordenadas 1, 2 e 1, nós vamos tirar então que a nossa derivada da f nesse ponto 1, 2 e 1 em relação à variável x, basta então substituirmos esses valores aqui, o valor de x igual a 1, y igual a 2, z igual a 1. Substituindo, nós temos isso daqui igual a, então vai ficar 3 vezes 1 sobre 2 raiz de 1 mais 4 menos 1, que vai me dar então 3 quartos. Então, essa é a derivada da f em relação à variável x. De maneira análoga, calculamos a derivada da f em relação à variável y, que vai nos dar 2y sobre 2 raiz de x ao cubo mais y ao quadrado menos z ao quadrado. Aplicando no ponto P0, ou seja, fazendo x igual a 1, y igual a 2, z igual a 1 nessa expressão, nós temos que essa derivada da f em relação a y vai ser igual a 1. De forma análoga, calculamos a derivada da f em relação à variável z. E daí temos então que a derivada da f em relação a z, no ponto x, y, z, vai me dar menos 2z sobre 2 raiz de x ao cubo mais y ao quadrado menos z ao quadrado. Quando aplicamos no ponto, o ponto 1, 2 e 1, nós temos então que essa derivada nesse ponto P0 vai ser igual a menos meio. Então, nós temos o valor da derivada em relação a x, em relação a y e em relação a z, no ponto P0. Precisamos então da f nesse ponto P0. E daí, substituindo então na nossa função os valores do nosso P0, nós temos que a f no ponto P0 igual a 2. Portanto, nós encontramos o valor da derivada em relação a x no ponto P0, a derivada da f em relação a y no ponto P0, derivada da f em relação a z no ponto P0 e o valor da nossa f no ponto P0. Como nós temos w igual a f de P0 mais a derivada da f no ponto P0 em relação a x, x menos x0, derivada da f em relação a y no ponto P0, y menos y0, derivada da f em relação a z no ponto P0, z menos z0, substituindo aqui, nós obtemos que essa expressão é igual a 2 mais 3 quartos, x menos 1, que o nosso x0 é igual a 1, mais a derivada da f em relação a y, que era igual a 1, y menos y0, nosso y0 igual a 1, mais a derivada da f em relação a z.
Então, vai ficar mais, derivada da f em relação a z, nós calculamos que era menos meio, então vai ficar menos meio vezes z menos z0. O nosso z0 era igual a 1. Então, essa daqui é a expressão do nosso hiperplano. Substituindo no ponto 1,02, 2,03, 0,98, nós vamos ter, então, 2, que era o valor da nossa f de P0, mais 3 quartos x, o nosso x é 1,02, então vai ficar 1,02 menos 1, mais 1, y nosso agora, 2,03, 2,03 menos 2, menos meio, o z igual a 0,98, então 0,98 menos 1. Resolvendo, nós temos 2 mais 3 quartos, então 1,02 menos 1, 0,02. 1 vezes, aqui eu tenho 2,03 menos 2, 0,03 vezes 1, 0,03. Menos 1 meio vezes essa diferença. Vai ficar 0,98 menos 1, vai me dar menos 0,002, que nos dá 2 mais, resolvendo, temos 0,15 mais 0,03. Dessa expressão, nós temos 0,01, que nos dá 2,005. Então, essa é a W no ponto 1,02, 2,03, 0,98. Voltando na nossa expressão inicial, que nós chegamos que a raiz desse valor que estamos buscando era aproximadamente o valor assumido sobre o hiperplano, esse valor nós acabamos de encontrar, substituindo, nós temos que essa nossa raiz, então, é aproximadamente 2,055. Então, esse é o valor aproximado da nossa raiz que estávamos buscando. 2,055. Aqui, usando, então, a aproximação linear, no caso de 3 variáveis.